Nós vamos começar o nosso De Bem com a Vida de hoje falando de um assunto bastante sério, porque pelo menos quase 40% dos motoristas do nosso país são mulheres. São mais de 25 milhões de mulheres que têm a carteira registrada de habilitação para dirigir. Acontece, ou seja, é um número muito maior do que o número de homens. Acontece que muitas mulheres têm medo. A gente até conversava aqui, homens também têm, mas as mulheres têm uma facilidade maior para expressar esse medo, em contrapartida, para buscar ajuda também, mas tem uma dificuldade para engrenar ali e falar, não, agora é minha vez de fazer isso. Você já pensou? Eu até falava isso ontem, porque se você pensar bem, quando você deixa de dirigir, quando você tem algum problema que te bloqueia, você já pensou, já parou para pensar como dificulta a sua vida? Tudo é muito longe hoje. Tem pessoas que moram longe também de metrô, de trem, tem dificuldade para se locomover e daí este empecilho pode travar a tua vida em vários segmentos. Então é muito importante que você entenda que existem caminhos para perder o medo. Principalmente, no medo nunca é infundado. Sempre tem alguma coisa que aconteceu, mesmo que você não se lembre, que possa desencadear o medo de dirigir. A Rosana está aqui com a gente, ela fez o curso de instrutora, que seria aquela coisa normal para você ensinar as pessoas na autoescola, e mudar a marcha, e vai fazer a prova do Detran, que é o que fica na cabeça da gente, porque se você não fizer a prova e não passar, você não tem habilitação. Só que depois disso, é como você prestar um vestibular e estudar demais, e tem depois o curso todo para você fazer, que você não tem embasamento nenhum. E muitos dos medos das pessoas, inclusive das mulheres, especialmente delas, eles surgem neste processo de você estar com a carteira na mão, mas não saber como fazer no dia a dia, no anda e para do trânsito, no monte de morro que tem, parar em subida é um terror para as mulheres. Então, ela começou a se especializar nisso quando ela percebeu que muitas mulheres precisavam, mais do que aulas de volante, de ajuda para ter coragem de fazer as aulas de novo, que essa que é a verdade, né, Rosana? É verdade. Quem tem medo tem que começar do zero e muitas vezes tem medo até de recomeçar, né? Obrigada, Rosana, você está com a gente, uma alegria te receber e falar de um assunto tão importante, que é tão essencial na vida da gente. Nossa, Keila, eu peço a liberdade do seu programa, agradecimento primeiramente por você abrir esse espaço para poder explicar para as pessoas de onde vem esse medo todo, esses traumas, porque eles acontecem, porque muitas pessoas chegam até mim e uns ficam na dúvida, meu problema é psicológico ou meu problema é prático, o que eu tenho que fazer, por onde eu tenho que começar? Eu não consigo resolver esse problema sem falar do déficit de ensino. É quase impossível abordar esse tema sem falar que todos os traumas, seja psicológicos, eles aconteceram devido ao déficit de ensino. Você diz assim, as pessoas, normalmente o medo não é desencadeado por um acidente de trânsito, uma perda muito grande relacionada ao trânsito. É a falta da educação na autoescola, é isso? Dos dois. Tá. Porque são duas formas de trauma, né? A pessoa pode ter sim se acidentado, gerou um trauma, dirigir, aconteceu um acidente e ela se travou. Mas a maioria dos acidentes que ocorrem, que seja lá, é porque ela foi para o trânsito despreparada. Certo. Porque a prova, o ensino prático da autoescola não é um ensino hoje eficiente. Quer dizer, o ensino é o que eu falei, é mais para você aprender o básico para passar na prova. E daí com isso você vai para a rua sem ter esse embasamento. Exatamente. Eu posso abordar... E daí como é que você faz isso no dia a dia? Então, eu explico, por isso que eu desenvolvi o método, né, que hoje é registrado no INPI, o M4P, que ensina os 4 pilares que a pessoa tem que ter como fundamento para se dirigir um carro. Certo. É o mínimo, que é o que vai pôr ele em movimento, que é entender tudo sobre embreagem, entendendo, porque se você pegar uma pessoa que acabou de se habilitar e dizer, troca de marcha, coloca a terceira, quarta, concilia com a velocidade, ela não sabe nem o que é isso. E é um absurdo uma pessoa dirigir um carro, não saber conciliar a velocidade com marchas, não sabe posicionar a mão no câmbio para trocar as marchas, não sabe o que é eixo, porque o eixo da frente, o eixo de trás, ele é fundamental para ela fazer a manobra de ré. Certo. Então, se ela não entende, ela não sabe para onde virar o volante, licença, na hora de executar a ré. Então, e aí a onde ela se pessoa atrapalha. te procura depois que ela já tem a carta, certo?
Infelizmente, sim. Daí ela tem a carta e você tem a... Porque você não trabalha numa autoescola, você tem um outro tipo de trabalho, que é esse da inclusão da pessoa que já está habilitada no trânsito nosso de cada dia. Isso mesmo. A pessoa chega e ela vai... Pode jogar na tela algumas imagens das aulas? A Rosana separou pra gente. Enquanto nós vamos conversando, você vai entender um pouquinho mais. Eu pedi até para tirar o áudio de algumas, porque ela explica o passo a passo, vai filmando as meninas, para que as meninas depois se vejam também e percebam da dificuldade. Então, na verdade, você faz essa introdução, né, Rô? Exatamente. Eu explico para elas que a maior parte do medo que elas têm é um medo voltado à falta de conhecimento do carro. E é falta de conhecimento que elas acabam não tendo culpa, porque é uma informação que não foi passada lá. Certo. Elas me ligam e falam, ai, Rô, eu não consigo fazer a redução de marcha. Aí eu te pergunto, Keila, ela aprendeu? Ela vai achar que não lembra, mas a autoescola não ensina aumento e redução de marchas na maioria das vezes, porque são apenas 20 aulas, elas não agregam mais aulas e dentro do número de 20 aulas, eles não têm tempo para passar todas as informações. Mas estão errados? É falta de estratégia e elaboração da didática que está dentro da autoescola. E tem uma outra coisa também, eu não sei se você passa por isso, eu falava, vou até pedir para achar um testemunho que eu pedi para separar também, que a menina fala do medo dela de parar na subida. Que ela não deixava, não é uma senhora que fala isso, que ela não deixava, ela nem dirigia, porque tinha medo. Quer dizer, às vezes aqui em São Paulo, por exemplo, não dá para você dar a volta ao mundo e fugir de uma subida, porque você pode ter que mudar completamente o trajeto e vai demorar muito. Exatamente. Então esse era um medo muito grande. Você vai ouvir esse testemunho, pode colocar na tela, você vai entender um pouquinho melhor, porque ela já perdeu o medo. Manusear o carro de forma correta. E depois que ela me ensinou, foi de uma forma muito rápida, fácil e descomplicada. Quer dizer, é que no comecinho não deu para ouvir, foi a hora que ela falou. Meu medo era de parar na subida e ela aprendeu isso. Mas isso é uma coisa que não são assim, uma aula, 2 aulas, 10 aulas. É de acordo com aquilo que elas vão aprendendo, porque elas não precisam mais fazer prova mesmo, né? Então ali o ideal é aprender. E nesse caso, eu ensino, como eu te falei, os 4 pilares. E os 4 pilares, que é o básico para se dirigir o carro, ela vai aprender tudo sobre a embreagem, que uma vez que ela aprende sobre a embreagem do carro, para que funciona, o que põe o carro em movimento, como faz para parar e tudo, ela já sabe e ela não erra, por exemplo, na subida ali. É uma explicação muito clara e simples. Ela tem que entender por que ela está pisando e por que ela está soltando. Entendi. Ela tem que entender uma redução de marcha na subida. Ela tem que entender, elas pisam na embreagem assim, a rumo, sabe? Porque, pisa. As pessoas que passam informação, manda pisar, mas não explica por quê, pra quê, nem como. Entende? E são explicações tão simples. E isso é uma coisa de você pisar na embreagem, dependendo de como você faz, o que acontece? Você pode bater o carro. Sim. Já teve acidente de carro? Alguma menina já bateu enquanto você estava dando aula? Comigo não. Dela ter se apavorado? Não. E detalhe, hein, Keila? Eu treino elas no carro delas. Quando eu me formei instrutora... Olha, isso é legal, hein? Eu não me formei para trabalhar e ser vinculada à autoescola. Me formei direto para treinar elas no carro delas. E eu treino com apenas 12 aulas. E 4 dias de treino, em média de 2h30 por dia. Eu ensino tudo, como eu estava te falando, embreagem. Ela vai aprender o posicionamento dela dentro do carro, mãos no volante, na parte da troca, conciliar a velocidade e marchas para poder aumentar e reduzir marcha sem preocupação. Eu tenho medo de engarrafamento. Por quê? Por que elas têm medo de engarrafamento? Porque elas não sabem reduzir. Acelere, para, acelere, para. Aí tem que ficar trocando de marcha, aumentando, e elas não sabem. Entendeu? Qual é a média, a faixa etária que procura mais ajuda, Rô? De 25 a 56, 57 então anos. não tem uma faixa etária específica, né? Não. Você sabe que uma vez, muitos anos atrás, eu era repórter e eu fiz uma moça, não sei se você já passou por isso, que ela não conseguia nem entrar no carro. Já. Ela tinha sofrido um acidente, ou alguém sofreu um acidente, não me lembro da história. Mas quando ela via o carro, ela tinha o carro, nós fomos até a casa dela na época e tinha vídeos, mas nesse dia ela já entrava no carro. Mas quando a instrutora chegou lá, isso mais de 15 anos, ela não conseguia chegar perto do carro que ela começava a tremer. Mas nesses casos específicos, quando é uma coisa muito forte, é devido a algum trauma mais pesado, como um acidente, uma perda? Foi até bom sua abordagem nesse assunto. Eu vou te dar um exemplo de uma aluna que eu tive, ela é professora. Ela dirigia perfeitamente para todos os lugares.
Aí o marido dela contou um relato do carro deles que na descida tinha perdido o freio. Só que não aconteceu nada de grave. Aí o que aconteceu? Ela ficou com aquilo na cabeça, ela não conseguia mais pegar descida alguma e ela dirigia. Já é o caso de realmente trauma e não totalmente por falta de entendimento. Fui dar aula para ela. Foram as 12 aulas, basicamente, ela chorava de medo. Ela não podia pegar isso aqui de descida, que ela tinha medo da descida. Aí eu fui explicar para ela que ela tinha que tirar o pé da embreagem para poder fazer a descida com segurança e marcha reduzida. O que ela fazia? Ela pegava a descida e ela ficava com o pé na embreagem. E o carro desengrenado, ele vai pegar mais velocidade, que Coitada, o carro embala. Desesperador, né, menina? E aí, para ela interiorizar isso, porque ela já estava vindo com aquele pensamento, com aquele costume, aquele hábito de ficar pisando na embreagem. Isso é muito importante. Então, quando ela teve compreensão, esse trauma dela começou a passar, ela começou a deixar o carro, deixar ele engrenado, pegar as descidas certinho. E aí, hoje ela dirige. Quanto tempo ela demorou para conseguir perder esse medo? Ela fez comigo 12 aulas. 3 meses? Aulas. Não, são 4 dias. Ah, você faz tudo... Tudo de preferência seguido, se ela tiver os dias. Então, em uma semana, ela já, se ela se dedicar mesmo, ela já tem a possibilidade de voltar, de retomar. Exatamente, exatamente. Porque é empenho 100% meu, 100% dela. E entendimento. Tem que ter o estudo, tem que ter a explicação e tem que ser claro para elas. E a paciência. Porque ensinar os outros também é difícil. É dom Ainda mais de Deus, a pessoa né? que já sabe, né? Porque ela sabe como faz, mas ela tem aquelas travas, né? Que daí é mais difícil do que você simplesmente ensinar. Na verdade, você tá reensinando, né? Porque você está ensinando alguém que já sabe. Exato, né? E por isso que eu digo, Keila, que tem alguns instrutores que mandam o aluno direto para psicólogo. E eu falo assim, psicólogo é importante. Eu, inclusive, o curso psicologia. Pode até fazer as duas coisas. Porém, no caso dela, olha esse relato, no caso dela era psicólogo, no caso dela não, era questão de entender que não se pisa na embreagem na descida. Você entende? Entendi. Então o instrutor tem que ter essa observação para saber realmente quando é motivo de psicólogo e quando é falta de didática dele. Porque eu acho assim, tudo requer mais... Quando o aluno não sabe, é muito mais problema de quem está ensinando do que de quem não está sabendo. Porque quem não sabe, ele não tem um parâmetro de nada. Ele está à mercê da tua informação. Se você não tem informação para passar, a culpa é de quem? Ô, Rô, tem gente também que tem dificuldade para estacionar. Daí é possível fazer com que melhore isso também? Tem gente que eu já vi, por exemplo, você deixa no estacionamento só para não ter que manobrar o carro. Então, é onde eu falo para você, por que os 4 pilares? Por que eu desenvolvi esse método? Porque o último pilar, por exemplo, é ré e manobras. E para executar a ré e a manobras, a pessoa tem que entender do eixo do carro. Você tem que primeiro aprender as outras coisas, né? Se não houver essa explicação, a pessoa ela fica assim, tá, tô aqui agora, o que eu faço? Não se ensina mostrando, apontando. Você vai fazer ela pensar o que ela está fazendo ali, por que ela está virando o volante para aquele lado e o que ela tem que fazer. Eu posso fazer uma explicação bem rapidinha sobre a ré? Quando eu digo para as pessoas de eixo, né, do carro, eu quero explicar o seguinte. O carro ele é movido, né, vamos lá, ele é dividido em 2 partes, que é do meio para frente, que é o eixo da frente, o móvel, e o eixo de trás. Então, quando ela vai virar o carro para estacionar de ré, ela vira para o lado da guia ou do estacionamento. Que eu falo. Não, o lado que ela for virar a ré, certo? Ela virou, ela está colocando o eixo de trás. Ela colocou o eixo de trás, ela tem que pôr o quê? Você vai se achar, ó. Tá, tô aqui, o eixo tá. Tô entrando pra cá de A vaga tá aqui, certo? Entendi. Ela vai entrar pra cá, ela vai virar o volante pro lado que ela vai estacionar, porque é a frente do carro, mas não é mais a frente dele engatado a ré é atrás. Certo. Então, o volante vai virar pro lado que a traseira vai virar. Tá. Uma vez que o volante está virado pro lado que a traseira vai virar, você vai virar o carro pro lado da guia, ou seja, a sua traseira entrou. Aí agora, elas falam assim, mas a frente está torta, porque realmente o carro está torto. Totalmente, né? E por que ela tem que entender de eixo? Porque agora ela vai virar o volante para o outro lado para entrar o eixo da frente, que é o eixo móvel. Ela que é o que eu falo, que é como, para quem não entende, é como se virasse ao contrário. Exatamente. Você vai virar o volante ao contrário do que você quer que aconteça com o carro. Exatamente. Por isso que as pessoas se atrapalham. E aí, por isso que eu digo, tem que entender do eixo para saber para que lado você vai virar, para saber onde você está colocando o quê. E não é difícil essa explicação, só que as pessoas geralmente não têm base para explicar isso. Ou paciência, e na prática talvez. É outra coisa, né? Você recebendo a explicação e fazendo ao mesmo tempo, você tem uma facilidade maior, né?
Também, também. Só que é importante avisar, explicar antes de entrar no veículo. Antes de começar. É porque se a pessoa vai direto para a prática é o último estágio do aprendizado. Primeiro você vê, primeiro você ouve, entende com a tua visão e o que você ouviu, entendendo o que você vai pôr em prática. Não é colocando a pessoa para fazer tudo ao mesmo tempo. Coloca a pessoa no carro, aí quer falar na cabeça dela, quer pôr ela para fazer, ela não consegue pensar. E no meio do trânsito, né? Detalhe. Ela não vai conseguir raciocinar. Não tem como, ninguém consegue. E até mesmo na prova, Keila, porque na prova, mesmo que não tenha ninguém ali... O que não existe também, porque tem sempre um monte de gente, uma fila para fazer prova agora, né? Então, não adianta, você tem que... A teoria da prática, ela facilita tanto a vida do aluno, que o método que eu desenvolvi é a teoria da prática, ela facilita a vida do aluno, facilita a vida da autoescola, facilita a vida de todo mundo. Por quê? Porque vai ter menos desgaste de carro, desgaste de profissional que está instruindo o aluno à mercê, porque, infelizmente, o curso de instrutor, ele não ensina a prática, não. O curso de instrutor, ele ensina a parte teórica e não tem nenhuma aula prática. Toda a didática desenvolvida de instrutor é desenvolvida por ele mesmo. E alguns não têm esse feeling para abordar as fazer com que a pessoa realmente aprenda, né? Isso. Olha, eu vou deixar os contatos da Raquel para você. Só te lembrando, como ela... Da Raquel, perdão, a Raquel é que eu vou conversar agora. Da Rosana para você, e assim... Para você entender, você precisa estar habilitado, não é uma autoescola. É para você que tem um medo de dirigir ou que não quer passar perrengue. É um caráter preventivo também. Você começou agora, tem vários macetes que você precisa pegar, porque como eu te falei, na maior parte do nosso país nós temos um trânsito muito intenso, então é preciso que tenha um conhecimento, até para você preservar o seu carro também. Então você estando com a carteira na mão, você pode entrar em contato com ela para você fazer as aulas desta maneira, de uma maneira adequada, de uma maneira que faça com que você seja um bom vizinho do volante numa avenida. Só abordar um pouquinho, Keila, tem um curso M4P que quem está na autoescola também pode adquirir o curso e aprender de forma teórica através de videoaulas. Ah, isso é legal também, que acaba você fazendo um mix, né? Isso. Para que as pessoas tenham essa possibilidade também. Lá no Instagram da Rosana, você conhece melhor o trabalho dela, que é a Rosana Lopes, instrutora. Pelo telefone, você tem todas as informações do curso, carga horária, para que você entenda melhor e possa fazer a tua inscrição, tá bom? Agora que está voltando tudo, a aula prática, você tem essa possibilidade de fazer, aproveite. Porque você vai ter mais tranquilidade para fazer algo que vai fazer parte da sua rotina para o resto da sua vida. Não adianta, você precisa aprender a dirigir. Você que tem medo, é possível sim se esforçar. Com a pessoa que tem todas as instruções específicas, a maneira específica de ensinar, você vai também se libertar desses traumas. Lá no telefone você conversa melhor com ela, que é o 955401024. 955401024 para você conversar com a Rosana e agendar uma aula para você entender melhor como funciona. Rô, obrigada, viu, por você estar com a gente, uma alegria ter você aqui, obrigada mesmo, eu acho muito importante que a gente possa mesmo ajudar, em especial as mulheres que às vezes têm tanta vergonha e a maioria dos instrutores é homem, né, então a mulher ainda fica mais sem jeito ainda e acaba não aprendendo mesmo, né? Sim. Obrigada, viu, meu amor? Fica aqui mais um pouquinho enquanto eu vou conversar com a Raquel.